Fala maninho, Silvio na área. E a gente vai continuar falando então sobre JavaScript. Dessa vez a gente já está se aproximando para os capítulos finais, para os assuntos finais. E a gente vai falar sobre DOM agora, tá? D-O-M, DOM, Document Object Model. É o modelo de objeto do nosso documento, da nossa página, tá? Então, assim, para exemplificar, o que eu quero que você entenda é o seguinte: o nosso browser, ele interpreta o nosso código HTML e, além de interpretar, ele cria uma estrutura desse código em formato de árvore. Sabe aquelas imagens, aqueles quadros, onde a gente tem toda a árvore genealógica da família, onde tem o pai, os avós, os bisavós, os tetravós, enfim. É mais ou menos parecido com isso. Então a gente tem, por exemplo, no nível maior da nossa árvore, o HTML, tá? Teria a window aqui em cima ainda, né, que é a própria janela do browser, tá? Eu não vou falar nesse curso sobre BOM, que é Browser Object Model. Eu vou dar uma tapeada por cima, o básico, o essencial, na prática, no próximo capítulo, onde a gente vai construir uma interfacezinha, tá? Mas o foco mesmo que você precisa saber é o DOM, tá? Do documento, Document Object Model. Então, o HTML, ele é o pai de todos, digamos assim, né? E logo abaixo do HTML a gente tem dois filhos, o head e o body, né? Onde o head ele tem alguns filhos, o title e alguns metas, né? Que a gente possa ter na nossa aplicação. A gente não usou meta ainda, só o charset, o TF8, mas pode ter vários, pode ter outras tags filhas aqui do head também. A gente pode colocar style aqui no head também, a tag link, enfim. É só para representar mesmo os filhos principais do head, né? E no body é onde a gente tem todo o nosso conteúdo, todo o conteúdo da nossa aplicação, né? Aqui nesse exemplo a gente tem como filho direto do body um H1, um parágrafo e uma UL. E o parágrafo ele tem um filho que é um A, um link, né? E a UL ela tem filhos que são as LIs. Então as possibilidades aqui são infinitas, são imensas, tá? O que você precisa entender é que o HTML ele vai gerar através do browser, né, da leitura do browser, essa árvore pra gente, tá? Eu vou entrar aqui no meu Chrome, eu já estou aqui no W3C, na parte aqui do intro, tá? JS HTML Doom, e ele vai explicar o seguinte, a mesma coisa, a gente tem o documento, né, o root element, o elemento raiz que é o HTML, a gente tem o head, o body, dentro do head a gente pode ter o title, dentro do title a gente tem o texto, enfim, ele monta também aqui a questão dos atributos dos elementos, né? O elemento A ele tem um atributo chamado href, então desde atributos até valores dos elementos, o nosso browser ele monta isso, tá? Essa árvore certinha para a gente poder manipular. E é através disso que a gente consegue aplicar os seletores CSS, por exemplo, os seletores JavaScript, conseguir aplicar os estilos, conseguir captar os eventos, né? Eu não vou me estender muito sobre isso na parte teórica, eu quero mais nesse curso ser bem mais centrado e mais focado, eu teria muito mais assunto para falar sobre DOM, mas o mais importante é o seguinte: através do DOM, a gente consegue mudar todos os elementos HTML na página. Através do DOM, com o JavaScript, a gente consegue mudar todos os atributos dos elementos na página. Então, por exemplo, eu tenho lá um meta com charset UTF-8. Então, eu posso mudar o valor do charset para essa tag meta. Ou eu tenho lá um parágrafo, por exemplo, que ele está com num select, por exemplo, ele está com option com value 1. Eu posso mudar o value desse option para 2, para 3, né? São as propriedades dos elementos. Eu posso mudar todo o estilo da página, tá? Tudo que eu faço com CSS puro, eu posso fazer com JavaScript também, tá? Dinamicamente. Eu posso remover qualquer elemento existente na página HTML e os seus atributos também, apagar atributos e elementos e valores também, né? Eu posso adicionar novos elementos HTML e atributos também na página, né? Ou em qualquer elemento HTML. Então, eu posso ter, como eu disse, um select lá sem um elemento, sem um option, por exemplo. Posso adicionar options dinamicamente, ou tem uma OL, uma lista não ordenada, eu posso adicionar LIs nela dinamicamente, tá? Eu posso também reagir a todos os elementos existentes na página. Isso a gente já estudou na aula passada, que são os eventos. Então a gente consegue pegar todos os eventos com JavaScript e eu posso criar novos eventos personalizados através do HTML na página, tá? A gente não vai estudar eventos personalizados, não é a intenção fazer isso agora, tá? E nem nesse curso. Isso aí a gente vai ver em outros cursos, em outros exemplos
em outros momentos, tá? Isso aqui não é importante pra gente agora, beleza? Então recomendo você dar uma olhada aqui nessa parte, nessa seção inteira de JS, HTML e DOM. Tá bem legal, a gente vai pegar várias coisas daqui, tá? O essencial e bora pra cima, tá? Então, vamos partir para um exemplo bem simples aqui. Eu vou clicar com o botão direito aqui mesmo, vou clicar em inspecionar, tá? Essa página aqui do WTIC. Então, aqui, ele já organiza pra gente todo o nosso DOM. Isso aqui é o DOM, tá? Aqui na aba Elements. Porque a gente vê que o HTML ele é pai de todos, né? Tem várias coisas aqui que estão dentro de HTML. E a gente tem duas coisas dentro de HTML. O head, que se a gente abrir, o head tem muita coisa aqui, tem vários filhos, né? Várias tags, links, etc, etc. E o body, onde a gente tem toda a nossa estrutura. E cada um desses elementos aqui, clicando, como eu já expliquei, se eu clicar, ele aparece as propriedades e os estilos aqui, né? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, nesse inspecionar e vou clicar nesse JavaScript aqui, ó. Eu vejo que ele tem essa cor aqui, né? Top nave, ponto 3, bar, active, né? Eu vou copiar isso aqui, eu vou vir aqui no meu console. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro recuperar o nosso... Opa! Vou recuperar o nosso documento aqui, né? Deixa eu só remover isso aqui. Document. Então, estou acessando o meu documento em si, toda a minha árvore do DOM, tá? E aí eu tenho algumas funções aqui para me poder trabalhar. Eu vou usar essa selector, query selector, tá? E aí a query selector, ela me permite usar todos os seletores que eu teria no CSS, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar simplesmente aqui, dar um ponto active, que é a classe aqui que tem essa corzinha aqui, né? E aí eu vou pegar aqui, ele vai me retornar o elemento em si, tá? O primeiro elemento que ele achar. Vou dar um style ponto. E aí, quando eu dou style ponto, eu tenho todas as propriedades CSS disponíveis aqui, tá? Background color, background image, tudo que você pode fazer no CSS com os seletores você consegue fazer recuperando o seu elemento e aplicando um ponto style, tá? Ponto, então, background color, e eu vou dar aqui um F90, tá? E olha só, alterou aqui para mim a minha propriedade já para o F90, beleza? Bacana, né? Então a gente pode fazer isso com várias e várias coisas. Eu quero esconder, por exemplo, essa logo da W3 Schools, tá? Então eu vou pegar essa classe aqui dela, vou lá no console fazer algo parecido, então. Document.query selector, e aí eu vou pegar a classe da W3 School logo, .style, .display, eu posso dar um none, e aí eu removi a classe aqui da W3, a logo da W3 School pela classe. Então a gente pode, como eu disse, né, manipular qualquer tipo de elemento dentro da nossa página através do DOM, entendendo o DOM, beleza? Agora a gente vai fazer no nosso projeto aqui alguns testes, alguns experimentos. Como eu disse, a ideia não é dar 100%, né, toda a ideia geral do DOM, dar os pontos principais necessários para a gente poder trabalhar com React, beleza? Então vamos lá no site do Bootstrap. Na verdade eu vou clicar aqui Bootstrap CDN, tá? Eu vou pegar só o CDN do Bootstrap aqui, a parte de CSS, tá? Que eu vou utilizar. Vou aqui no nosso projeto, eu vou incluir aqui essa parte de CSS, link, rel, style, sheet, href, eu vou botar ali o nosso CDN, dou Ctrl S, e aqui eu vou comentar toda essa parte aqui, tá? E vou comentar toda essa parte de eventos aqui também, que a gente estava trabalhando na aula passada. Beleza? Ok, e agora a gente vai falar sobre DOM. DOM, que é o Document Object Model. Beleza? Vou atualizar lá a página. Ok. E eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou criar uma div class container fluid. Vou criar uma outra div
class row, e aqui eu vou criar duas divs que vão dividir a tela, né? Div class call, só vou deixar call as duas, né? Porque como a gente já viu no módulo de front-end, dessa forma ele divide automaticamente, né? O número de colunas que estão dentro da minha row. E aqui dentro eu vou ter um input, por exemplo, input, tá? Type text, e ele vai ter um placeholder aqui, URL, tá? E aqui na nossa coluna, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma imagem aqui do Google, Netflix, deixa eu ver aqui, imagens, vou pegar essa logo da Netflix aqui, eu vou abrir, ou vou abrir a própria logo em nova guia, né? Abrir imagem em nova guia, e vou pegar essa URL aqui, tá? Peguei. E aí eu vou pegar uma imagem aqui, MG, SRC, botei a logo ali. E vou dizer o seguinte, esse meu input ele vai ter o ID de troca imagem, e a minha imagem vai ter o ID imagem, tá? E aí se eu atualizar o meu projeto aqui, vai ter a imagem do lado e o input do outro, tá? Deixa eu só call 6 aqui, porque a imagem é grande, né? Call 6... call 6, beleza, ok, e aqui na imagem eu vou dar um class, class img fluid, para ele ficar do tamanho correto, beleza? Então qual é a ideia? Toda a URL que eu colocar aqui, e quando eu mudar, na verdade eu vou botar um botão aqui, não, eu vou deixar assim, quando eu mudar a URL aqui eu quero mudar, eu quero botar a imagem que está aqui, tá? Então eu quero alterar o meu atributo src da minha img que está com a id image, tá? Então primeira coisa, vamos recuperar nosso elemento aqui, tá? Const input input imagem vai ser igual a document.getElementById, como é um id eu vou pegar só ele ali, né? Beleza? E aqui está o nosso input, tá? O nosso elemento HTML. Então, o que a gente vai fazer? Vai botar um event listener nele, né? Então, input imagem, ponto, add event listener. E aí eu vou dar aqui um key up. Toda vez, então, que eu apertar uma tecla e soltar, ele vai dar esse evento pra gente, tá? E aí, o que eu quero fazer, então? Eu quero trocar o meu src da minha img que tem o id imagem. Então eu vou pegar aqui, já vou recuperar a imagem também, né? Const imagem vai ser igual document.getElementById imagem. E aí eu vou fazer o seguinte, imagem ponto src vai ser igual a input image ponto value, tá? É só isso mesmo. E aí aqui eu vou pesquisar uma outra imagem. Vamos ver aqui, essa vermelhinha aqui. Vou clicar, vou abrir em nova imagem, nova guia. Vou pegar essa URL aqui e vou atualizar a página primeiramente, né? E voilá! Ele atualizou a nossa imagem com o texto que a gente colocou ali com value, né? Então a gente consegue fazer muita coisa legal com o JavaScript e entendendo como funciona essa parte de do e de alteração, tá? Agora, outra coisa interessante, eu vou botar aqui, acima do input, vou colocar um outro input aqui, colocar um BR na realidade, BR, e vou colocar um input type color, tá? E vou colocar um ID de input color, olha que legal. Então, vou pegar esse input color e vou dizer o seguinte, const input color isso é igual a document.getElementById, peguei, e eu vou dizer o seguinte, toda vez que esse input color mudar, eu quero mudar a cor do background para a cor que está nele, tá? Para o valor que está nele, né? Então, se eu for mudando assim, eu quero que ele fique da cor que eu desejar, né? Então, eu vou fazer o seguinte, input color.addEventListener no que? No change, né? E aí, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou pegar o body, né? Então, document.querySelector
E aí eu vou pegar pela tag mesmo, body, né? Ponto style, ponto background color, vai ser igual ao input color ponto value, tá? Então, se a gente atualizar aqui e sair, olha que legal. Olha que bacana isso aqui. Então, cara, as possibilidades com o Doom são gigantes, imensas. Vamos continuar nossos exemplos aí para fazer uma coisa bem legal mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, digamos que eu tenha aqui um select, tá? Aqui embaixo do nosso input. Eu vou colocar aqui um br e vou colocar select, tá? Esse select vai ser id input filmes, tá? Eu vou colocar alguns filmes aqui, option, filme 1, vou colocar uns 3 filmes, tá? 2 e 3, 2 e 3, vou colocar um value filme 1, filme 2 e filme 3. Beleza? E aí eu quero que toda vez que eu trocar, abaixo da imagem, eu vou ter um H1 aqui, que vai ter um ID, título, filme. Título, vou deixar ele com padrão, tá? Título 1. E aí toda vez que eu trocar esse select aqui, eu quero alterar esse H1 aqui, tá? Então a mesma coisa, pessoal, o mesmo padrão, tá? É sempre um padrão. Se vocês pegarem o padrão das coisas, vocês não vão ter dificuldade nunca, tá? Const input selector, ou melhor, input o que mesmo? Input filmes, né? Input filmes igual document ponto get elements by id, ou eu posso também dar o query selector e aí pegar pelo id aqui, que nem a gente faz no CSS, né? Então é bem interessante. Ok, aí eu vou dar input filmes ponto add event listener no change. Então eu quero captar o evento aqui, tá? Event, vou fazer diferente. Vou pegar o evento e do evento eu vou extrair o valor do select, tá? Para colocar na H1. Então o H1 ele tá aqui, título do filme, tá? Então o que eu vou fazer? Document ponto get element by id, peguei o título do filme, ponto, e aí eu faço o seguinte, inner HTML ou inner text, tá? Inner text eu posso inserir simplesmente aqui um texto qualquer, que eu vou pegar do event.target.value, que é o valor do nosso select, tá? E aí, olha só, quando eu mudar filme 2 e filme 3, beleza? Se eu quiser inserir um HTML aqui, né, nesse H1, onde eu ensino HTML com uma imagem, por exemplo, né? Eu posso inserir uma imagem como essa aqui dentro do H1, por exemplo, né? Então, é o inner HTML, tá? Na verdade, eu vou colocar um HTML qualquer aqui, ó, através de template string, né? Isso eu já expliquei para vocês. Vou colocar um bold ali, só para vocês verem, tá? Não vou colocar imagem, não. Vou colocar um B aqui, ó. B, tá? Que ele vai deixar a fonte, ou melhor, colocar um text, e nesse text eu vou colocar um style, que vai ter um background, ou melhor, um color de 000, ou melhor, F00, que é um vermelho, tá? Então o texto vai vir com text vermelho, tá? Porque eu estou colocando um HTML agora dentro do H1. Então se eu mudar aqui, olha só, se eu for inspecionar ali, realmente dentro do H1, ó, ele inseriu um text certinho pra gente, beleza? Se eu fizesse isso com inner text, olha só o que ele ia inserir pra gente. Só texto, ele não interpreta o código, tá? Essa é a diferença, beleza? Então, pessoal, eu poderia aqui ficar a noite inteirinha fazendo exemplos de Doom para vocês, tá? Através dos eventos,
etc, etc, mudando imagem, mudando texto, excluindo, alterando, fazendo exemplos de todos os tipos de seletores CSS, todos os tipos de propriedades CSS, mas eu acredito que o core do negócio vocês já pegaram, tá? Essa é a ideia, então, do Doom, a gente conseguir manipular a árvore, nossa árvore de uma forma fácil, tá? E eu acabei de combinar com eventos também, beleza? Então eu vou desafiar vocês a entrarem aqui na W3C, olharem toda essa parte de Doom, JavaScript Doom, etc, etc. Deixa eu atualizar aqui porque eu alterei, né? Ele vai recarregar o Doom, então, do servidor, né? Aqui. Eu tenho os métodos Doom, que é o que a gente estava estudando, get by ID, by tag name, by class name. A gente tem aqui set attribute, né, para setar um atributo e o valor de um elemento, né, o style e o property que eu estava mostrando para vocês, né, o ponto .src, por exemplo, que é um atributo, que foi o que a gente usou aqui, né, para mudar a imagem, né. Eu não vou ficar falando muito sobre isso, mas aqui também tem a parte de adicionar e deletar elementos, né? Create element, remove child, append child, que é para adicionar elementos na página, tá? Replace child para substituir um elemento por outro, tá? Write, que é para escrever texto, né? A gente tem o doing elements aqui que é bem interessante também. Ele tem vários exemplos, tá? O query selectoral, enfim, tem muita, 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 muita coisa que não daria para falar numa aula só, mas o essencial para a gente trabalhar, entender, né, mais ou menos como o React funciona, como o Node funciona, é isso, tá? Então eu te espero na próxima aula onde a gente vai fazer um projetinho bem legal. Valeu então, até mais!